Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham, tanto na forma presencial quanto online. Estamos para a realização de mais uma sessão da Câmara Municipal. E a nossa saudação, então, reiterada, e passamos à leitura da ata da 25ª sessão ordinária, que foi realizada em 2 de agosto de 2021, a qual o secretário fará a leitura. A ata da 25ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores Municipal de Nova Prata, no dia 2 de agosto de 2021, aos 2 dias do mês de agosto do ano 2021, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato, na Câmara de Vereadores, situada na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em a sessão ordinária os vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Idacir Pegoraro, Clécio Zamir, Jandir Azen, Rosilivanda Pires Albuquerque, Cláudio Dilda, Gilmar Luiz Luvisão, Agenor Minosso, ausente o vereador Dilson Cassol por motivo de saúde. O vereador titular Cláudio Miro Proboski licenciou-se de 2 funções legislativas por um período de 30 dias a contar de 2 de agosto a 31 de agosto de 2021. Assumiu uma cadeira na Câmara de Vereadores o suplente vereador João Guerino Rui. Por igual período, o senhor João Guerino Rui prestou compromisso, apresentou documento como determina a lei orgânica e o regime interno e logo após foi empossado no cargo de vereador pelo presidente a seguir. Passou-se os trabalhos na ordem do dia assim deliberado. Ata em discussão, em votação. Aprovado. Queremos também externar aqui, em nome do Poder Legislativo, os sentimentos aos familiares do senhor Reinaldo Cherubini, que faleceu neste final de semana, né? E também lembrar aqui que o mesmo foi vereador no período de 1969 a 1972. Pelo menos é o registro que nós temos aí, né? Então, os nossos sentimentos, em nome de todos os vereadores, em nome do Legislativo, a família Cherubini. Passamos à ordem do dia, expediente do Poder Legislativo, projetos que estavam nas comissões. Projeto de lei número 072/2021 autoriza a cedência de até 2 servidores públicos municipais ao Tribunal Regional Eleitoral, ocupantes dos cargos de auxiliar de administração e ou oficial administrativo, para desempenhar suas funções junto ao cartório eleitoral. Faremos a leitura do projeto. Alcione Grajudim, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Nova Prata autorizado a ceder até 2 servidores públicos municipais ao Tribunal Regional Eleitoral, para desempenho das funções auxiliares de administração e oficial administrativo, com regime de trabalho de 33 horas semanais, junto ao cartório eleitoral de Nova Prata. Artigo 2º. A cedência a que se refere o artigo anterior é pelo prazo de um ano, podendo ser prolongado por igual período, observadas as disponibilidades do município e a necessidade do Tribunal Regional Eleitoral. Artigo 3º. Os servidores a serem cedidos desempenharão as mesmas funções do seu cargo no órgão cessionário, percebendo a mesma remuneração e que faz jus ao cujo pagamento em cargos sociais e a promoção de acordo com RGU,
ficam de total responsabilidade do órgão cedente. Artigo 4º. O setor competente do Tribunal Regional Eleitoral fica obrigado, durante o período de cedência, com ônus para o município, fornecer regularmente o atestado de atividades dos servidores cedidos, bem como informar ao Poder Executivo eventuais ocorrências relativas à vida ao funcionário dos mesmos. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 073/2021 autoriza o município de Nova Prata a repassar ao Hospital São João Batista incentivo financeiro oriundo da União, visando o custeio com prestação de serviços de exames de mamografia. Leitura do projeto de lei. Ao senhor Negrãozinho, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciona ou promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a repassar ao Hospital São João Batista o incentivo financeiro no valor de R$ 14.225,65, oriundos da União, visando o custeio com a prestação de serviço dos exames de mamografia. Parágrafo único. O incentivo referido no artigo 1º, oriundo da União através de portaria GMMS número 3.712/2020, visando a realização dos exames de mamografia destinados ao município de Nova Prata, R$ 9.660,10, Nova Araçá, com R$ 1.993,35, São Jorge, R$ 1.444,85, e Protásio Alves, com R$ 1.027,34. Total, R$ 14.225,64, sendo que o valor de cada exame será conforme a tabela SUS, R$ 45. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado. Expediente do Poder Legislativo novos. Projeto de lei número 074 autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente por redução orçamentária, a Secretaria de Assistência Social no valor de R$ 20 mil para aquisição de móveis para a unidade de acolhimento institucional. Se ninguém pedir baixa, nós faremos a leitura do projeto. Leitura do projeto. Projeto de lei número 74, 2021, de 6 de agosto de 2021. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente por redução orçamentária. Ao senhor Negrãozinho, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciono e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, incluindo o elemento de despesa por redução no valor de R$ 20 mil, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e Adolescente, Manutenção, Fundo Criança e Adolescente, Equipamento e Material Precedente, R$ 20 mil. Artigo 2º. Servirá de base para dar suporte ao crédito especial, redução igual importância. Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Criança e Adolescente, Manutenção, Fundo Criança e Adolescente, Subvenções Sociais, R$ 20 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, em votação. Aprovado.
Projeto de Lei número 075/2021 autoriza a prorrogação da contratação por excepcional interesse público de um médico, 12 horas, autorizado pela Lei número 10.459, de 14 de abril de 2020. Atendimento aos usuários do SUS para enfrentamento ao Covid-19. Se nenhum vereador pedir baixa, faremos a leitura do expediente. Leitura do projeto de lei. Projeto de Lei número 75/2021, de 6 de agosto de 2021. Autoriza a prorrogação de contratação temporária por excepcional interesse público de um médico, 12 horas, autorizada pela Lei número 10.459, de 14 de abril de 2020. Alcione Graziotin, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal prorrogar por 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a contratação temporária por excepcional interesse público de um médico, 12 horas. Contratação esta autorizada pela Lei número 10.459, de 14 de abril de 2020. Artigo 2º. Para a prorrogação de que trata a presente lei, observação as disposições contidas na lei descrita no artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, em votação. Aprovado. Projeto de Lei número 076/2021 autoriza a prorrogação da contratação temporária por excepcional interesse público de um enfermeiro, 40 horas, e um técnico em enfermagem, 40 horas, autorizada pela Lei número 10.512, de 18 de agosto de 2020, atendimento aos usuários do SUS para enfrentamento ao Covid-19. Se nenhum vereador pedir baixa, faremos a leitura do projeto. Leitura do projeto de lei. Alcione Graziotin, condições de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal prorrogar por 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, a contratação temporária por excepcional interesse público de um enfermeiro, 40 horas, e um técnico em enfermagem, 40 horas. Contratação esta autorizada pela Lei número 10.512, de 18 de agosto de 2020. Artigo 2º. Para a prorrogação de que trata a presente lei, observação as disposições contidas na lei descrita no artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, em votação. Aprovado. Projeto de Lei número 077/2021 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um médico ESF 40 horas para a ESF São João Bosco, pois o titular exonerou-se e nenhum dos classificados no concurso público aceitou assumir o cargo. Se nenhum vereador se opõe, nós faremos a leitura do projeto. Leitura do projeto de lei. Alcione Graziotin, condições do prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária por excepcional interesse público de um médico do ESF 40 horas para desempenho das atribuições junto à unidade de saúde do bairro São João Bosco, conforme o anexo único dos termos dos artigos 193 a 197 da Lei Municipal, número 5.760, de 2005, que institui o regime jurídico do único do município. Parágrafo 1º. A contratação que trata-se presente lei será pelo prazo de 6 meses, podendo se prorrogar por igual período. Parágrafo 2º. As atribuições salariais
e o cargo horário estão fixados no anexo único da presente lei. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados, sem prejuízo do estabelecido na Lei Municipal 5.760 de 2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ou integral, férias proporcionais ou integrais ao 10º do contrato acrescido de 1/3, adicional noturno da insalubridade, se for o caso, serviço extraordinário, se necessário, vale-refeição, inscrição no regime geral de previdência social. Artigo 3º. As despesas decorrentes de execução da presente lei municipal correrão por conta de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. O exercício de 2021 e seguinte, se é necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Transfiro a presidência para fazer uso da palavra. Colegas vereadores, esse assunto que diz respeito à questão dos médicos, ou da falta de médicos, é uma questão que preocupa tanto a nós do Legislativo como o Executivo, e especialmente preocupa a população que tem que ser atendida. Nós vimos que foram aprovados aqui 3 projetos que tratam de contratação excepcional por interesse público, médico 12 horas, também de enfermeiro, e médico ISF 40 horas para o bairro São João Bosco. A verdade é que foi realizado concurso público e aqueles que foram aprovados no concurso, quando chamados, estão renunciando à vaga, muito provavelmente em função do valor do salário. Como a gente sabe, nenhum servidor público municipal pode receber valor superior ao valor do chefe do executivo, no caso do prefeito municipal. E isso tem criado essa dificuldade. Inclusive, existem situações dentro do quadro do município de Nova Prata, da área médica, acho que até o vereador João deve saber, de médico que recebe um valor acima do prefeito e tem que devolver a diferença porque não pode ultrapassar aquele teto. Então já se chamou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, enfim, e há dificuldade de preenchimento dessas vagas. Diante disso, a legislação ela sempre prioriza que sejam nomeados do concurso. Se não for assim, pode-se contratar excepcionalmente, mas como a própria palavra diz, o excepcionalmente é uma exceção à regra que não pode ficar se estendendo para sempre. A contratação de médico, pessoa física, mesmo que por licitação, ela tem várias restrições do ponto de vista legal. Então, o município está encaminhando uma licitação, através de pregão eletrônico, para contratar pessoa jurídica, a fim de que hajam médicos para fazer o atendimento. Então, se determinada pessoa jurídica lá
é contratada, pode ir hoje o médico Luiz, amanhã o José, depois da manhã o Pedro, daquela empresa, vamos dizer assim, para cumprir determinado horário. É a forma legal que se está encontrando para atender essa demanda. Então, não é que o executivo não esteja atento a isso. Muito pelo contrário. É uma preocupação constante. A gente vem aqui aprovando algumas contratações emergenciais e agora, então, como uma alternativa para resolver isso e cumprir com o que a Constituição manda, né, da obrigação da União, do Estado e dos municípios de atender a saúde da população, está sendo feito esse encaminhamento, como qual o Executivo espera poder, então, melhor atender a população nessa questão aí dos médicos que hoje faltam. Então, eu apenas queria trazer isso, porque a gente sabe, né, que foram feitas aqui, inclusive, manifestações, com toda a razão, né, de que não havia médicos, porém agora, né, o Executivo fazendo um estudo do que é possível, do que não é possível, daqueles que não quiseram, ao serem chamados, aceitar o cargo. Então agora o Executivo está tomando essa providência que eu quero aqui saudar e esperar que de fato, né, possa haver esse atendimento. Como nós sabemos, a saúde é prioridade, então esperamos que com isso, né, essas lacunas aí no atendimento possam ser preenchidas. Esperamos que sim, então era apenas nesse sentido a minha manifestação. Com a palavra o vereador Dilson Cassol. Boa noite, mesa diretora, servidores, colegas vereadores. Na verdade, era essa colocação, eu estava aguardando aí o final, o término da leitura do terceiro projeto, né? Por regra, se quiséssemos baixar os projetos para análise nas comissões, nós poderíamos, né, teríamos esse direito, mas tratando-se de saúde, né, tanto nós todos solicitamos, a população solicitou a nós, nos cobrou de forma insistiva, né, insistindo várias vezes, toda vez que nos encontrava, não somente a mim, a todos nós vereadores, essa questão da falta de médico, né. Então, sabemos também, hoje de manhã, pela manhã também, o prefeito deu também uma explicação sobre os aprovados, né, que alguns nem a importância de justificar o porquê não tinham interesse, eles não fizeram. Então, realmente, cada um dos médicos tem seus trabalhos, tem seus compromissos, e às vezes não se torna interessante para eles, né, o posto de saúde no que o presidente colocou. Então, seria realmente as pontuações que você fez, presidente, não tem muito mais que eu repetir, né, que todos nós aqui, hoje, é um sinal de que estamos realmente preocupados com a saúde, né, aprovando de imediato esses projetos aqui, não pedindo vistas, não pedindo para baixar para a reunião das comissões, justamente para adiantar e ganharmos tempo com isso. Boa noite também à plateia que hoje aqui nos assiste também. Sinto-se à vontade, quem sabe prestigiar mais vezes, né? Com isso, nós aqui, mais do que nunca, nos sentimos mais responsáveis e fazer o melhor que podemos. Muito obrigado a presença de vocês e quem nos assiste de casa também. Um abraço. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 078/2021 autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente por redução orçamentária. Secretaria de Educação, no valor de R$ 490 mil, objetivando a adequação orçamentária.
Como o próprio texto diz, é apenas uma adequação orçamentária. Se algum vereador tiver interesse em pedir baixa, caso contrário, faremos a leitura. Leitura do expediente. Projeto de Lei número 78 de 2021, de 6 de agosto de 2021. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente por redução orçamentária. Alcione Grasotin, na condição de Prefeito Municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, incluindo elemento de despesa por redução no valor de R$ 490 mil, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Educação, Fundeb, construção, reforma, ampliação, melhorias do e-mail, obras de instalação, R$ 90 mil, material de consumo, R$ 5 mil, outros serviços de terceiros, R$ 5 mil. Secretaria Municipal de Educação, Fundeb, equipamento material permanente, ensino infantil, Fundeb, equipamento e material permanente, R$ 20 mil. Secretaria Municipal de Educação, Fundeb, Centro Disciplinar de Educação Infantil, vencimento e vantagem fixas pessoal civil, R$ 80 mil. Obrigações patronais, R$ 20 mil. Auxílio alimentação, R$ 10 mil. Secretaria Municipal de Educação, Fundeb, construção, reforma, ampliação, melhorias do e-mail, MFS, obras e instalações, R$ 40 mil. Material de consumo, R$ 5 mil. Outros serviços de terceiros, R$ 5 mil. Secretaria Municipal de Educação, Fundeb, equipamento de material permanente, ensino fundamental, Fundeb, equipamento de material permanente, R$ 10 mil. Secretaria Municipal de Educação, Fundeb, Centro Municipal de Ensino Fundamental, vencimentos e vantagem fixa pessoal civil, R$ 60 mil. Obrigações patronais, R$ 20 mil. Auxílio alimentação, R$ 10 mil. Secretaria Municipal de Educação, Fundeb, manutenção e ensino fundamental, EJA, vencimentos e vantagem fixa pessoal civil, R$ 80 mil. Obrigações patronais, R$ 20 mil. Auxílio alimentação, R$ 10 mil. Total, R$ 490 mil. Artigo 2º. Servirá de base para dar suporte ao crédito especial, redução de igual importância. Secretaria Municipal de Educação, Fundeb, manutenção do ensino fundamental, vencimentos e vantagens fixa pessoal civil, R$ 490 mil. Total, R$ 490 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número 079/2021 autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária. Secretaria de Saúde, no valor de R$ 900 mil, objetivando adequação orçamentária. Se nenhum vereador pedir baixa, nós faremos a leitura do projeto. Leitura do expediente. Projeto de Lei número 79 de 2021, de 6 de agosto de 2021. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária. Alcione Grasotin, na condição de Prefeito Municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 900 mil, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal da Saúde, manutenção e assistência médica e odontológica, outro serviço de terceiros, R$ 900 mil, total R$ 900 mil. Artigo 2º. Servirá de base para dar suporte ao crédito suplementar, redução de igual importância, reserva de contingência município,
reserva de contingência, reserva de RPPS 217, total R$ 900 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número 080/2021 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de professores. São 2 professores de educação infantil e 1 de geografia, visando a substituição de professores que farão trabalhos na coordenação e de uma em licença saúde. Algum vereador pretende pedir baixa do projeto? Leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 80 de 2021, de 6 de agosto de 2021. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de professores. Alcione Gresotina, contratação na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de 2 professores de educação infantil e 1 de geografia, para exercer atividades de docência nos termos dos artigos 193 a 197 e seguintes da Lei Municipal número 5.760 de 2005, que institui o regime jurídico único do município. Parágrafo 1º. A contratação que trata a presente lei será até 31 de dezembro de 2021. Parágrafo 2º. Os professores a serem contratados serão para educação infantil e anos finais. Parágrafo 3º. As atribuições, o salário mensal, a carga horária e a habilitação necessária estão fixados no anexo único da presente lei. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados, sem prejuízo ao estabelecido na Lei número 5.760 de 2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ao término do contrato, férias proporcionais com acréscimo de 1/3 ao término do contrato, serviço extraordinário, se necessário, vale alimentação, inscrição no regime geral de previdência social, desdobramento de carga horária, gratificação de difícil acesso, se for o caso. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número 081/2021 autoriza o município de Nova Prata e os municípios de Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes Varela, Garibaldi, Guabiju, Montebello do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, Paraí, Protásio Alves, Santa Teresa, São José, União da Serra, Veranópolis, Vila Flores, Vista Alegre do Prata, Pinhal da Serra, Esmeralda, Muitos Capões, Vacaria, Campestre da Serra, Monte Alegre dos Campos, Bom Jesus, Jaquirana e São José dos Ausentes, afirmarem convênio para contratação de procedimentos na área de oftalmologia. Se nenhum vereador pretende pedir baixa, faremos a leitura do projeto. Vereador Cláudio.
Só um pouquinho, vai pedir baixa? Não. Não. É uma Quer se manifestar? É uma observação por força de um erro. Pois não. Nós vamos autorizar o município de Nova Prata e não os demais, que são as câmaras dos municípios ali citados que vão autorizar para que eles firmem convênio. O senhor pretende pedir baixa para fazer uma análise melhor? É um direito. Tá bem, peço baixa. Baixado para análise das 3 comissões. Projeto de Lei número 082/2021 autoriza a inclusão de plano de ação no plano plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente por auxílio a receber do Estado e redução orçamentária, auxílio financeiro aos profissionais de educação física através de auxílio emergencial do Governo do Estado. Pergunto se algum vereador quer baixar esse projeto. Faremos a leitura do mesmo. Projeto de Lei número 82/2021, de 6 de agosto de 2021. Alcione Cristina, condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal incluir a ação número 0345 no programa 0570, promoção de desporto e lazer, plano plurianual, vigente o número 98318 de 2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, número 10.531 de 2020. No orçamento vigente, conforme segue. Programa 0570, promoção do esporte e lazer. Tipo, atividade. Subfunção 812, desporto comunitário. Produto, atividade mantida. Ação 0345, incentivo de profissionais de educação física. Objetivo, promover incentivo através de auxílio emergencial do Estado aos professores de educação física. Artigo 2º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal abrir crédito especial no orçamento vigente, por convênio estadual, recurso 1.248, auxílio aos profissionais de educação física e redução dos recursos livre, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Verba vinculada ao Estado. Incentivo aos professores de educação infantil. Outros auxílios financeiros, R$ 9.000. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Incentivo aos professores de educação física. Outros auxílios financeiros, R$ 3.000. Artigo 3º. Servirá de base para cobrir os recursos de crédito especial previsto do artigo anterior, valor a receber do Estado, R$ 9.000. Recurso 1.248, auxílio aos profissionais de educação física, conforme edital de chamada pública CEL número 004/2021. A redução de R$ 3.000, recurso livre. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Realização de eventos esportivos. Serviço de terceiros, R$ 3.000. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Em discussão. Em votação. Aprovado. Apenas aqui para contribuir com as comissões, nesse projeto 081 da oftalmologia, ele é um pouco diferente daquele do repasse para o
pronto atendimento, por exemplo. Aqui nós estaremos autorizando o município de Nova Prata conveniar com os demais municípios para fins destes. O município de Nova Prata deve ser o recebedor e depois repassa para o hospital. Mas está com as comissões, vocês vão poder analisar. E em meio que vale o que está escrito. Exato. Expediente do Poder Legislativo Comissões. Pedido de indicação número 80, 2021, do vereador Cláudio Dilda, acrescenta a linha N, no artigo 11 da Lei Municipal número 1195, 1992, Código de Edificações. Esse projeto está vindo das comissões, então eu questiono os vereadores. O vereador Cláudio Dildas fazendo uso da palavra, vocês já tiveram contato. Se concordarem com a dispensa da leitura e se satisfizerem com a palavra do vereador, nós dispensamos a leitura e substituímos pela fala do vereador Cláudio Dilda, que certamente saberá explicar tanto quanto o que está escrito. Todos de acordo? Bom, Pois não, vereador. caros colegas, caros mestres, na reunião das comissões de quarta-feira da semana passada, nós conversamos, discutimos amplamente este tema, este assunto, que nada mais é do que tornar obrigatório constar do projeto de aprovação de edificações um projeto elétrico que não acompanha atualmente. Pelo menos, tendo ouvido 3 profissionais da área, eles ficam em dúvida sobre o que e como fazer, considerando que nos projetos aprovados não constam referências a projeto elétrico. E isso vai de residências unifamiliares a plurifamiliares, locais de acesso público, áreas, edificações que acolhem saúde, hospitais, postos de saúde, etc., que tem que ter cuidados especiais. Então, o que se está propondo é exatamente isso, é uma proposição na forma de indicação para que o Executivo considere essa particularidade e agregue uma letra, a letra N, que seria a próxima, no artigo 11, da Lei 1595, tem um pequeno erro aqui, é 1595. É isto. Em votação. Aprovado. Expediente do Poder Legislativo novas. Pedido de indicação número 081/2021 dos vereadores Roseli e Jandir dispõe sobre o retorno às aulas normais da educação infantil. Leitura da indicação. Pedido de indicação número 081 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora Roseli Albuquerque e o vereador Jandir Azen, que compõem a bancada do PSD no uso de suas atribuições, propõem ao Poder Executivo Municipal o que segue: solicitar que as escolas de educação infantil retornem às aulas com seu funcionamento normal, como era anteriormente. Maiores explicações serão dadas ao plenário pelos autores. Nova Prata, 6 de agosto de 2021. Palavra à disposição da vereadora Roseli. Boa noite, presidente, colegas vereadores.
pessoal aqui da casa, as pessoas que estão aqui nos assistindo e quem está nos assistindo também pela internet. Bom, este pedido, colegas, eu conto com a colaboração de vocês, porque eu tenho conhecimento de como funcionam as escolas infantis, principalmente aqui do nosso município, até porque eu tive a experiência de trabalhar em uma delas. E sabendo e garantindo para vocês, porque hoje mesmo estive visitando uma escola infantil para me certificar mesmo, já visitei todas, na verdade. Eu garanto aqui que não existe protocolo de distância entre crianças das escolas infantis. Não tem como separar. Existe o protocolo, sim, mas na prática não tem como fazer. Porque a não ser que tenha uma professora para cada aluno e que segure dentro dos metros quadrados propostos. E eu concordava, sim, em ficar, quando estavam separados, eu concordava, sim, em que ficassem. Mas agora, a gente sabe que já diminuiu bastante os casos e não resolve segurar eles meio turno. Existem já municípios, Veranópolis e Fagundes Varela, que já voltaram ao tempo normal. E aqui, eu não sei vocês, colegas, como é que está sendo. Eu estou com muita pena dos pais, e não só dos pais, dos empresários que precisam de funcionários. Porque não é possível uma mãe, um pai, que trabalha e que ganha um salário mínimo, pagar alguém para ir buscar o seu filho no colégio às 11h30 da manhã. Quem trabalha até 2h da tarde. Está difícil, e eu penso de que nós não podemos deixar que isso continue acontecendo. Porque é difícil para quem cuida, para as cuidadoras que estão lá nas escolas, é difícil para os pais, e no meu ponto de vista, na minha experiência, e por eu ter ido ver, não muda. Se estão em 10 crianças, se estiverem 20 crianças, é 10 e 10. Se estiverem 20 crianças, eles vão estar no mesmo espaço. Se tiver um salão gigante, que tenha os metros quadrados para cada um deles, eu garanto para vocês de que eles vão ficar juntos. A não ser que, nem eu disse, que tenha um professor para cada aluno. Então, não tem porquê que não volte funcionando ao normal. Ou fecha tudo. Porque senão não adianta, não tem protocolo mesmo. E se tiver alguém que me desdiga o que eu estou dizendo, que venha aqui e fale. Porque eu fui nas escolas, inclusive tem uma professora aqui hoje que me presenciou na escola lá. Eu fui verificar. Então, e também já conversei com o nosso prefeito, e eu tenho a certeza de que ele vai ter a sensibilidade de que volte ao normal as escolas de educação infantil. Muito obrigada, eu conto com a colaboração de vocês, colegas. Com a palavra, o vereador Idacir Pegoraro. Quero saudar a mesa, quero saudar as vereadoras, aos vereadores, a plateia que nos assistem, aos servidores da casa. Vendo esse projeto, esse pedido da vereadora Roseli, concordo plenamente o retorno das crianças ao colégio, mas eu só queria ressaltar, referente à creche Vó Elisa, que ela está passando por uma reforma, e o pessoal, os pessoal não estão trabalhando nesse colégio, estão no outro local, e esse local se encontra apertado e quase sem condições. Então, se voltar todas as crianças, vai ter dificuldade de atender as crianças. Então, eu pediria assim que fosse tratado diferenciado esse colégio, pelo menos, até que o pessoal voltasse no local adequado, depois da reforma. Até o nosso prefeito sabe da situação, ele está presente quase seguidamente conferindo o colégio. Tá? Então, lá é uma dificuldade até não ter essa reforma. Então, meu pedido seria assim, tratar um pouco diferente, somente o colégio Vó Elisa, até que retorne ao estabelecimento normal. Com a palavra, o vereador Jandir Rassi. Boa noite à mesa diretora, aos funcionários desta casa, meus colegas vereadores, minha colega Roseli, a plateia que está aí presente, e aqueles que nos escutam assistem pelo Facebook ou as redes sociais, tanto faz. Eu acho que essa indicação aí, conversando eu e a Roseli outro dia, eu acho muito importante, porque eu acho que meio turno só
ou tenha ou não tenha, né? Porque sabe, né, como é que está a situação hoje. Quem que vai pegar as crianças? A maior parte trabalha em um horário, outro horário. Então, seria muito importante voltar. Uma que eu acho que a pandemia, né, se Deus quiser, tá indo aos poucos. E outra, criança, que nem a Roseli falou ali, só você vai ter um professor para cada um, para separar eles, né? Só quem não teve criança que não sabe como é que é as crianças, né? Então, eu acho que o Poder Executivo vai colaborar com nós. Então, por isso eu peço o voto de vocês. E eu quero dizer, meu colega Pegoraro, eu acho que dá para deixar mesmo a escola Avó Lisa, se está com problema, de fora mesmo também, né? Isso aí, tá? Obrigado. O vereador Dilson Cassol. Renovadas saudações. Pois é, né? Creche Vó Elisa. Eu vou deixar depois para a tribuna, que eu tenho mais assuntos a falar, mas se tratando desse pedido de indicação, muito bem colocado. Quero dizer aqui, colega vereadora, fecha tudo não, né? Eu acho que chega desse fecha tudo aí. Já está mais do que provado, e não só eu tenho visto isso, onde pouco eu saio, mas como esse domingo saí, né, os Dias dos Pais, então meu querido sogro se dispôs a pagar o almoço, né? Então fomos obrigados a sair. E cada um de vocês também já saiu para a sorveteria, para a lancheria, para a praça. Eu acho que tem que fechar aquele calçadão. Aquilo ali tem que fechar. Aquela subida do Tupi de ontem, uma vergonha. Uma vergonha. Que eu liguei para a Brigada Militar e eu disse, a população maior de Nova Prata, se hoje falamos em 27 mil habitantes, 26.500 habitantes não querem aquilo ali. E eu aposto que ali tem um irmão, que tem um menorzinho em casa que vai para a creche. Quando vocês vão num restaurante, na sorveteria, vocês vê, todo mundo tem a possibilidade de ver as crianças correndo de um lado para o outro no chão, mão no chão, mão na boca, cai o picolé, pega e come. Então, evidências nós temos de que as crianças não propagam o vírus. Elas têm a imunidade. Claro que aqui não vamos generalizar, pode ser que tenha uma criança realmente que tenha uma saúde um pouco mais debilitada. Então, esta criança sim terá um risco maior, talvez uma possibilidade maior de contrair o vírus. Mas como H1N1 e todas as outras situações que passamos com vírus e tudo mais, desde a vacinação de que eu me conheço de gente, já eram feitas vacinas de sarampo, tudo isso não desaparece de uma hora para outra. E o Covid não vai desaparecer de uma hora para outra. Ele vai continuar em nosso meio, com as transformações, as mutações, as cepas, né, vem aí, talvez mais rigorosas, mais contagiosas, infelizmente. Então, acho que mais do que na hora, não falar mais essa palavra de fecha tudo. A única coisa que eu peço que se feche é aquela subida do Tupi, aquele calçadão que é uma vergonha para a comunidade. Já tem um projeto aprovado, que eu me orgulho e agradeço a todos os colegas aqui que aprovaram esse projeto. Tem que fazer valer, porque já no calçadão, como na subida do Tupi ontem, as duas tiveram chamadas de brigas. Tá? Então, se as autoridades querem continuar permitindo essas aglomerações, e se ali tiver uma vítima, como já teve, a minha consciência está tranquila. A minha parte de nós, colegas, que aprovamos o projeto de proibição de bebida, consumo de bebida alcoólica, aqui foi aprovado. Então, se tiver uma vítima ali, eu ainda estou tranquilo, porque meu filho está em casa. Tá? Mas futuramente ele irá se divertir também. E poderá ter uma vítima, não quem está lá dentro, mas quem está passando aqui embaixo na praça. Que a bala a gente não sabe para onde que vai. Como ali, quando teve aquela vítima, alguém sacou de uma arma. E aqui não estou inventando, né? Então, não quero me prolongar, colegas. Queremos sim o retorno, a vida tem que continuar. Nós temos que ter fé no nosso Pai Maior, nosso Criador.
com os cuidados que todos devemos ter, sim, tá? No mercado, nos restaurantes, e que continue as aulas. Infelizmente, o outro assunto chato aqui, aprovamos, né, a contratação de professores, aquela coisa que todo mundo fala mal do vereador, todo mundo fala mal do prefeito, todo mundo fala mal do deputado, mas primeira vez que consegue e tem a chance de se encostar, né, para se beneficiar de uma aposentadoria, de um encosto, de uma como é que eu vou falar agora, fugiu? Mas, enfim, não estou generalizando, que hoje tem vários professores nos assistindo também. Tive a informação aí de que tinha mais de 70 pessoas aí nos assistindo. Eu acho que é recorde hoje. Que bom, que maravilha. Então, assim, ó, eu sempre falo, eu sempre reconheço, sempre admiro a profissão professor. Eu não teria essa paciência, eu não teria esse dom, não conseguiria. Saber de que uma professora, quero reforçar aqui, não estou generalizando, infelizmente em todos. Tem mau exemplo aqui na Câmara de Vereadores? Tem, né? Tem mau exemplo na Câmara, na Prefeitura? Tem. Tem mau exemplo lá sei lá, em qualquer, no time de futebol? Tem um mau exemplo. Entendeu? Mas as suas escolhas. Então, dentro dos professores também tem um mau exemplo, que às vezes acaba, né, fazendo com que algumas pessoas generalizem a atitude de um professor. E essa professora ficou 1 ano e meio em casa. Quando abriu o retorno às aulas, ela fez o quê? Ela se queixou de uma dorzinha e foi lá e consultou e se encostou. Então, quer dizer, vereador não presta, prefeito não presta, deputado não presta. E aí, essas pessoas fazem o quê, então? Pessoas que não têm mal nenhum, não têm problema nenhum, mas chegam no dia de fazer avaliação no INSS, ficam 3, 4 dias sem dormir, tomando café e até fumar, acho que fumam, para ir lá com as olheiras, corpo esbagaçado, para conseguir o encosto. Assim fazem. Então, acho que vai da consciência de cada um. Se queremos um Nova Prata melhor, se queremos o nosso Estado melhor, nosso país melhor, acho que tem que partir da consciência de cada um. Então, é um projeto, meus colegas Jandir e Roseli, sim, coloca em risco? Eu acho que não, porque há 2 anos de pandemia, todos nós já tivemos o contato com o risco ou não risco. Eu, particularmente, também, a última sessão, não me fiz presente. Eu estava 100%, e de mais certeza, porque tinha o teste do Covid negativo, poderia ter vindo a essa casa. Estava me sentindo apto a vir, mas eu não vim por respeito aos colegas, pois eu podia estar aqui e expirar. Então, na minha consciência, fiquei em casa. Hoje tenho 100% da minha saúde bem, estou aqui. Então, se cada pai, que eu tenho certeza também, eu presenciei, acompanhei, já participei de escolinhas, de creches, e tem o pai que sabe que seu filho está resfriado, e tem os sintomas de resfriado, e faz o quê? Segura em casa, não manda para a escola do mesmo jeito. E aí, o culpado é quem? É o vereador? É a diretora? O professor da escola? Não, é o pai. Então, a consciência de cada um é o primeiro passo, para nós termos o sucesso. Obrigado. Em votação. Tivemos 9 votos sim e uma abstenção do vereador Marcelo Barato. O presidente não vota, então 9 favoráveis e uma abstenção. Nós temos aqui pedido de diária da vereadora Roseli Albuquerque, viagem a Porto Alegre, que foi de 3 a 5, né? Já foi. Por que está aqui?
Solicitação de viagem de diária retroativa. O vereador Gilmar Lovison, data da viagem 5 de agosto. Uma viagem também já foi, né? Mas que nós precisamos aprovar. Porto Alegre. Motivo: ir na Secretaria de Educação e na Secretaria de Assistência Social. Número de diárias requeridas, meia diária. Em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Para uso da tribuna, o vereador Cláudio Gilda. A palavra está à sua disposição para período de 10 minutos. Caros colegas e cidadãos pratenses, somente confirmando, presidente, que de 14 a 17 de setembro está confirmado o seminário sobre título geral em saneamento ambiental envolvendo água e todos os demais elementos da natureza que com este se associam. E não é sem tempo. Então, quem está pautando todo esse programa é o presidente, que logo, logo deverá promover uma coletiva da imprensa para a divulgação. E teremos presencial, dentro das normas, e pelo Facebook também. Uma informação principalmente para os colegas vereadores que acompanharam e que vêm acompanhando as atividades relacionadas à restauração do edifício do CRAS, do prédio do CRAS. Eu gostaria de informá-los de que está evoluindo bem. Está totalmente descartada a possibilidade que havia sido levantada de demolição. Não precisa demolir. E temos aí trabalho voluntário também, além de 2 técnicos da prefeitura que estão fazendo um ótimo trabalho. É o Jonas Martini e o André. E temos um trabalho voluntário do engenheiro, que eu acho que vocês conhecem, que é o Gelson Ponzoni. Então, a equipe da Secretaria de Assistência, CRAS e esse grupo, estão assegurando a possibilidade de, sim, colocar o prédio do CRAS em condições de funcionar. Aliás, por falar nisso, conversando com o vereador Agenor, de repente, esta semana ou na próxima, a gente vai dar uma chegadinha em Porto Alegre. Eu acho que, de repente, se não todo, parte do recurso para essas obras deverá vir daí. Então, o Agenor aí está com uma inspiração. Nova Prata, depois de amanhã, completará 97 anos. Mestres, eu só gostaria de dizer, nessa minha manifestação, na verdade, um preito de reconhecimento em memória de todos aqueles que nos antecederam e participaram da construção de Nova Prata. E um último assunto. Ontem foi Dia dos Pais. Normalmente,
nos últimos 40, 50 anos, nós transformamos em assunto de comércio aquilo que deveria ter um sentido mais profundo. Mas eu diria a todos os pais, incluindo-me, né, e com a ressalva do atraso, faço o convite para todos os pais exercermos a paternidade responsável, carinhosa e plena. Só colocar criança no mundo não significa paternidade. Aí é reprodução. A paternidade é algo muito, muito mais profundo. Assim como, é óbvio, a maternidade e a fraternidade. Mestres, era isso que eu queria só pincelar nesta data. Para os da tribuna, vereador Gilson Cassol. Boa noite, meus amigos. Renovadas saudações. Eu quero dizer aqui, e agora mudando um pouco o comportamento, porque tem um ditado que diz, né? Cada um faz se quer, mas meu ouvido não é pinico para ouvir bobagem, para não dizer outra palavra. Então, João Rui, diretamente para você, João Rui, quantos votos você fez? Não precisa me responder, é uma pergunta. E aí eu ouço você falar que você ficou chefe de gabinete, secretário de saúde, e não sei outras coisas mais que eu tenho ali, e quero pedir o protocolamento de informações sobre rescisão de contrato, tá? Do João Rui, Emerson Marca e outros secretários. Onde secretário recebe hora extra. Um secretário de esporte, cultura e lazer, no momento de pandemia, não pôde tirar férias. Deixou acumular 5 férias. Para quê? Para, no momento da rescisão de contrato, receber uns din-dins a mais. E aí vocês vêm me dizer que eu não sei fazer política. Realmente, a política de vocês eu não faço. E não vou fazer. Eu quero rasgar meu título, justificar o resto da minha vida, se é para fazer uma política dessas. De ser secretário, ficar como secretário e vir aqui, é a mesma coisa, meu colega Gilmar Lovisão, nós estarmos aqui todo dia enchendo essa sessão de pedidos de indicações, pedido disso, pedido daquilo. Vamos fazer sim, mas dentro de uma consciência. E eu vejo e percebo que, às vezes, essa colocação de suplentes aqui é para criar um desconforto entre nós, que estamos aqui há 8 meses, resolvendo pepino que eu não estou inventando. As portas da prefeitura estão abertas, como esses pedidos, essas rescisão de contrato, essas férias, tudo isso está disponível, e eu, como vereador, não quero aqui me colocar acima de qualquer cidadão. Mas eu, como vereador, eu tenho o direito de pedir informações sobre o funcionário da prefeitura lá em 2008. Eu tenho direito para isso. Então eu não aceito, e eu não vou aceitar, que venham aqui dizer que foi deixado no cofre do município 3.700.000, onde chega a despesa da prefeitura a quase 4 milhões mês. Que não está se fazendo obras. Então, quer dizer, eu acho que alguma coisa de matemática ou demagogia está acontecendo. Você ficou dentro do executivo. Você sabe muito bem como funciona. Eu, se eu tivesse uma empresa e quisesse contratar um médico amanhã, eu contrato. Mas dentro da prefeitura isso não é possível. Tem que abrir editais, tem que abrir licitações, fazer orçamento e tudo mais. Agora, você vira essa casa, você, Ronaldo Bernardi, que esteve aqui, que ficou 30 dias de suplente, colocou 30 indicações, eu vou exagerar aqui. Veio aqui falar que tem que valorizar o servidor público.
mas ficou como secretário da Assistência Social, e por que não fez no seu tempo como secretário? Então eu quero continuar na minha humilde ignorância e não entender, ou querer entender o porquê disso. Ficou como suplente, tem a chance de vir a essa casa e apresentar projetos realistas. Hoje mesmo, uma vizinha, Dona Maria Marquezine, me pediu, por favor, para ir lá instalar, a Tia Araju fez uma mudança de postes de madeira para postes de concreto, e eles cortam o fio, e às vezes não colocam a haste da iluminação pública. E eu tive que responder para ela: Dona Maria, o seu pedido está na prefeitura, você vai ser atendida, mas a administração hoje está fazendo um equilíbrio muito grande. E eu já falei aqui, eu não puxo o saco de ninguém. Se um dia eu souber que tiver benefícios e regalias dentro da prefeitura, eu sou o primeiro a vir aqui nessa tribuna e denunciar. Não devo favor para Alcione, não devo favor para secretário nenhum, não devo favor nem para coordenador de campanha. Está querendo dizer que talvez me ajudou a eleger? Não. Quem me elegeu foi os meus 381 votos que eu fiz sem troca de favores. Então eu tenho essas informações como qualquer um aqui tem. Então vamos ser realistas. Vamos parar de querer encher o povo, botar esperança no povo de uma utopia. O município teve que reduzir funcionários. Tem 2 funcionários para fazer esse atendimento da iluminação. A equipe que veio fazer a troca das lâmpadas por lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, deixaram problemas. A prefeitura tem que estar repassando agora, que algumas não estão funcionando. Tivemos 4 contratos, eu falo aqui 4 contratos com a agência bancária, onde a prefeitura emite 50 mil boletos duplicados, sei lá qual outra forma de cobranças, em média 50 mil. Eram pagos R$ 2,30 a cada boleto. Meu colega Anderson, até que me prove o contrário, ele está fazendo o possível para que comece a sobrar dinheiro aos cofres públicos. Conseguiu a 99 centavos. Isso é uma economia de 50 mil ano. Temos que nós, colegas, começarmos o legislativo com uma situação de uma creche que não tem 5 anos, interditada, e como hoje de manhã o Alcione falou, torcer para que não venha o projeto, não venha fugiu o nome agora, o laudo, para que se faça a demolição da mesma. Teve uma notícia boa, o Cláudio Dias falando que aqui na assistência social não precisa demolir, graças a Deus. Pelo menos um já salvamos. O colégio João Guerino, onde aquilo lá se iniciou com uma verba do PTB, com o Luciano Toscano, que conseguiu 3 milhões. Foi inaugurada aquela escola sem nenhum quadro negro. Mas fez a inauguração para dizer que inaugurou. É enganar o povo pratense. E o povo está esperto. Aí daquilo que eu quero te dizer, João Rui, Beto Carnevale fez a pior escolha que podia ter feito. Onde eu disse para ele em 2017, não faça coligação. E ele fez o quê? Colocou um fardo nas costas. E eu só me elegi porque eu não caminhei junto. Porque eu sabia que o povo queria mudança. E a mudança está aí. A mudança aconteceu nas urnas. Então vamos parar com demagogia, gente. Vamos aceitar a perda. Vamos aceitar que isso é reflexo do que vocês fizeram lá dentro. Isso é reflexo do que foi feito. Se tivesse feito um bom trabalho, João Rui, você não precisava nem sair de casa para fazer campanha. Você teria feito mais votos que a Roseli. Você teria feito, como secretário da Saúde, como chefe de gabinete. Então, quer dizer, eu quero continuar na minha humilde ignorância. E vou continuar fazendo a minha campanha sem sair de casa. Mas quero fazer o melhor que eu puder aqui dentro. Da forma verdadeira. Da forma com os pés no chão. Sem enganar povo nenhum. Quem me pede as coisas, eu digo, não posso, ou posso, e tentarei fazer meu melhor. Então, desculpe aqui a questão pessoal, mas eu não posso ouvir isso.
Eu não posso ouvir isso e ficar quieto. É enganar o povo, é criar atrito. Já chega o que nós temos que enfrentar de problemas? Já chega o que nós temos que enfrentar todo dia, toda segunda aqui de sessão? As cobranças que a gente ouve na rua? Chega! Então temos que parar de criar atrito. Vamos aceitar, aceitem a derrota. Aceite que o povo mostrou o que quer mudança. Não aguenta mais essa política que vem sendo feita em Nova Prata há mais de 40 anos. Cláudio Dilda, sem projetos a curto, médio e longo prazo. Aquele velho ditado, vamos empurrando com a barriga, não diga não. Se você disser não, o cara não vota em você. Não perca o voto, ameniza, fica na sombra, fica na moita. Assim vamos se garantir e se perpetuar no poder. Eu já ouvi, meus ouvidos estão atentos, eu já ouvi o nosso ex-prefeito dizer aí que o município de Nova Prata vai estar 4 anos em atraso. Eu diria que salvação que Nova Prata teve. Muito obrigado. Eu não estou falando bobagem, eu sou munido de provas, eu tenho acesso às provas, todas, sobre 400 e poucos mil que foram pagos no ano de 2019 e 2020, horas extras. Começamos esse ano pagando precatórias, porque não foi mandado um e-mail para a Justiça, que essas precatórias eram pagos mensais, anuais, entendeu? E essa correspondência não foi enviada. E tivemos aqui, vocês lembram, colegas, que foi pago mais de 250 mil em precatórias à vistinha, para quem tinha que receber. Então, dos 3 milhões e 700, menos 250 mil já, para começar o primeiro passo. Muito obrigado, senhores. Deus me dê paciência, nos dê saúde e consciência do que a gente faz. Que tudo é reflexo do que a gente faz. Tudo. E eu quero fazer sempre o meu melhor. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Com a palavra, para uso da tribuna, o vereador Marcelo Barato. Senhor presidente, prezados colegas, nobres amigos que nos acompanham aqui e em casa, boa noite a todos. Pelas colocações que tenho ouvido durante a semana e que alguns colegas têm colocado aqui, eu tive uma impressão que Nova Prata não completará, na data de 11 de agosto, os seus 97 anos. Me dá uma impressão que ela está somente nascendo, ela está completando 8 meses. Por que digo isso, pessoal? Porque eu estou vendo que todos os problemas surgiram agora em 8 meses. Nós nunca tivemos nenhum problema em Nova Prata. No decorrer, como o Dilson falou, dos 40 anos, de uma política sem planejamento algum, nunca teve problema. Agora, em 8 anos do nosso prefeito Alcione, que está surgindo, 8 meses, perdão, está surgindo os problemas em Nova Prata. Então é engraçado, né? Eu acho que é bastante engraçado isso. Falávamos um tempo aí, professor, da questão das galerias, e temos que bem dizer, e aqui agraciar quem teve lá no seu início o planejamento de fazer essas galerias, porque eu me lembro muito bem que quando caiu teve a cratera que se formou em frente ao Banrisul, acho que a maioria dos nossos munícipes vão lembrar, faz algum tempo, foi feito só aquele pedaço. Então, vocês imaginem como está o restante dessas galerias, Mas, enfim, os cidadãos que são conscientes, pessoal, que sabem da realidade do nosso município, eu acredito que entendam o que a gente está falando e saibam das condições que o município foi entregue para o atual governo. Então, eu acho que assim, Clécio, João, é muito fácil hoje sermos oposição. É muito fácil. No início de qualquer governança, eu acho que fica muito fácil ser oposição. Ganhamos status com isso? Sim, pois as dificuldades são monstras. E eu acredito que, aos poucos, serão sanadas, embora não são fáceis. Outro detalhe importante, que me lembre, desde que estou envolvido na política, o primeiro governo que abraça uma prefeitura
com uma pandemia. Né? Se me corrijam se eu estou errado. Acho que foi o primeiro governo em Nova Prata que abraçou uma prefeitura tendo uma pandemia para tratar. Né? Bem dito aqui pelos colegas que foi deixado um caixa para a prefeitura. Sim, senhores. Né? O Gilson acabou de colocar um caixa de 3.700.000, aproximadamente 3.800.000. Mas temos que lembrar que esse caixa ele ficou para os cofres devido à questão do Covid, que veio um total de 10 milhões para o município de Nova Prata. Então, isso tem que ficar bem explicado, para que as pessoas lá fora não entendam mal. E conversávamos até nas nossas comissões, né? Conversamos sobre isso. Então, a questão assim, deixamos um caixa. Não, o caixa foi o que restou do Covid. Se é ilegal ou não é, isso é uma questão de legislação. Mas não foi dinheiro do município. Então, quer dizer, esses 10 milhões que acrescentaram, um exemplo, o ano passado, em 2020, a prefeitura gastou R$ 107.694.839 para manter a prefeitura funcionando. E esse foi o valor gasto. Né? De um total que se contava aí com 111 milhões, onde o superávit, aí o caixa, ficou em 3.800.000. Então, quer dizer, temos aí 10 milhões que o governo federal envia para combater o Covid, onde 1.400.000 praticamente foi ao hospital. Temos 4.900.000 aproximadamente que foram gastos para custeio de despesas do pessoal, né, de funcionários da prefeitura, sobrando esse caixa, né, de 3.700.000. Lembrando que esse valor é um valor que foi direcionado do Covid. Ou seja, se tivéssemos, né, a administração anterior tivesse que fechar o seu caixa ao entregar para a nova administração, com certeza entregaria com dívida. Então, nós não podemos deixar de lembrar disso. As pessoas têm que saber disso. Né? Eu sempre digo que na transição de um governo, eu vejo que todas as situações têm que ser bem às claras, para que depois não fiquem essas dúvidas que estão acontecendo agora. Então, algumas pessoas questionando, né, como um vem, diz uma coisa, o outro vai, diz outra coisa. Não, é simples. Os documentos são públicos, estão na prefeitura, abertos a qualquer cidadão que queira se inteirar do assunto. Isso é importante. Né? Vamos deixar claro aos cidadãos. Quem tiver dúvida, gente, das discussões aqui, é simples. Não é? Não precisa ficar em face depois, vamos colocar assim, até muitas vezes ofendendo o vereador, perdendo a noção. Não, é simplesmente se dirigir até a prefeitura, que com certeza será informado da situação. Tá? Então, a gente tem observado e tem ouvido as coisas e tem ido buscar as informações da fonte. Né? Então, um exemplo, tínhamos aí um orçamento previsto para esse ano de 97 milhões, aproximadamente. E um superávit aí de 3.700.000. Até o momento se concretizou aí uns 75 milhões. Então, o orçamento previsto mais o superávit daria 101 milhões, 6 milhões a menos do que foi gasto o ano passado. Sem falar aqui que nós não estamos falando do dinheiro até o momento, né, que foi direcionado específico para a saúde, que sabemos muito bem de todos os vereadores aqui, empenhados com seus deputados, enfim, buscando recursos para manter a nossa saúde municipal, manter o nosso hospital. Então, eu acho que houve um esforço de todos, e como falei, né, temos uma pandemia que ainda não acabou. Né, o pessoal está achando que acabou, mas infelizmente ela ainda não acabou. De que maneira que está se pretendendo tirar essa diferença e fazer um possível melhorar esse caixa, né? Isso através da Secretaria da Fazenda, enfim, diminuindo, um exemplo, até o momento, 40 CCs a menos, 70 estagiários a menos do que havia na gestão anterior,
renegociação de contratos já existentes e também uma organização administrativa que, na gestão anterior, infelizmente, né, não era eficaz, como o Dilson acabou de demonstrar. Né? Então, eu quero deixar claro, né, além disso, está tendo renegociações aí da questão até dos impostos, né, para quem está com os impostos atrasados, sem cobrança de juros, para quê? Para que se faça ainda um caixa melhor para poder investir no nosso município. Então, acho que no momento que se fala algo, nós temos que comprovar. Né? Nós não podemos simplesmente deixar o léu, entregar o ar para as pessoas entenderem como queiram. Né? Quero também lembrar, né, a semana passada, na sessão passada, João, tu lembraste bem do ginásio, o ginásio lá do São João, né, São João Bosco. O valor total do ginásio, pessoal, ele é R$800 mil. Né? Ele foi feito num projeto único, ele não foi feito um projeto em etapas. Ele foi feito um projeto único. Isso quer dizer que o projeto tem que ser contemplado pelo todo do valor. Né? Se ele fosse por etapas, ele podia ser feito, né, em partes. E o que acontece? Você tem uma emenda de R$240 mil. E o restante, quem é que põe? O município? Tiramos da onde? Então, eu não sei. E esse projeto, cabe bem lembrar aqui, que ele é de 2018 aprovado em 2019. Então, eu me pergunto, por que a gestão dos senhores não realizaram esse projeto? Então, assim, amigos, eu acho que, embora todos tenham, né, cada um a sua situação, mas nós temos que fazer uma análise antes de acabar criticando uma administração que está iniciando um trabalho, quer fazer um trabalho sério, né, e que tem uma pandemia, está enfrentando uma pandemia que ainda não terminou. Então, eu só quis aqui simplesmente externar a situação real para os munícipes. Meu muito obrigado, uma boa noite e uma ótima semana a todos. Para uso da tribuna, com a palavra o vereador João Rui. Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadora Roseli, servidores da casa, plateia aqui presente que nos acompanha pelas redes sociais. Realmente, é importante que se coloque, antes de mais nada, que cada administração que passou por este município, ela teve a sua parte, ela teve a sua contribuição, e como a atual administração vai ter a sua contribuição para o município, as futuras que virão também. O que não se pode, muitas vezes, é tentar não contar toda a história. Então, eu já ouvi, pelos períodos que eu acompanhei as sessões aqui da Câmara, o uso da tribuna, os projetos que passaram por aqui, e eu ouvi algumas vezes alguns comentários de que a administração estava contando as moedas para poder fazer um telhado, uma reforma, para poder fazer alguma obra. E a gente sabe que essa não é a realidade que está a prefeitura atualmente. No dia 30 de junho desse ano, encaminhado no início do mês de julho, isso foi encaminhado, no dia 23 de julho foi encaminhado para essa casa um ofício da administração, aonde foi encaminhada a situação financeira do Poder Público Municipal, de março a junho de 2021. Isso é uma lei criada lá no ano de 2018, na qual obriga o Executivo Municipal a encaminhar a esta casa a situação financeira do município, mensalmente até o 5º dia útil. E essa aqui, então, através do ofício 194 de 2021, foi encaminhado no dia 23 de julho, referente aos meses de março a junho. E aquela época teve um mês
não me recordo se em 2019 ou 2020, que houve um esquecimento por parte da nossa administração naquela época de encaminhar esse relatório para cá. E aqui, naquele momento, foi falado até em impeachment do prefeito por ter atrasado alguns dias de encaminhar esse relatório. Mas aqui foram 4 meses de atraso. Mas tudo bem, mas o relatório veio. E nesse relatório consta assim: saldo atual em 30 de junho. Recursos livres, 16.788.000. Então, esse era o saldo do município nessa data. Descontamos, então, tudo que o município já tinha empenhado até esta data, que eram 3.556.000. Aí nós estamos falando com uma sobra de 12.500.000. Só de recursos livres. Se nós somarmos todos os recursos vinculados, saúde, educação, assistência social, que são de obrigação o repasse, nós chegamos a um saldo de 28.259.000. Um comparativo, para que vocês vejam como a situação não é tão assustadora como pregam, que as coisas estão tão ruins. No ano de 2020, nessa mesma data de 30 de junho, o município tinha, em total de recursos, entre vinculados e livre, 13.122.000. E em 30 de junho desse ano, 28.258. É mais do que o dobro. Tinha de recurso livre 8.297.000. E esse ano, 12.588. Então, tem ou não tem recurso? E esses dados foram o próprio executivo que mandou. Está no portal da transparência. A gente não precisa inventar nada. Colega Dilson, quanto à questão de pagamento de horas extras para secretários, eu posso falar por mim. Se em algum relatório encontrado aí dessa última gestão, aí for encontrado R$1 de hora extra paga a mim, está aqui o meu compromisso de devolver esse dinheiro. Porque em momento algum foi feito pagamento de hora extra para mim nesses últimos 4 anos da administração Volney Serginho. E não me recordo de anteriormente, nos outros 4 anos, ter recebido também. Como eu estava falando, cada administração tem a sua parcela de contribuição ao município. Foi citado aqui hoje também sobre o trabalho do secretário Anderson na redução dos valores pagos nos boletos. É uma boa iniciativa, muito bom isso. E é de se considerar. Mas, como eu disse, cada um teve a sua participação para se chegar nisso. Quando se assumiu lá atrás, lá nós também tínhamos os empréstimos para serem pagos dos caminhões, das máquinas. Nós pegamos a prefeitura com nem um centavo naquela época, com falta de remédio nos postos de saúde, porque não se tinha dinheiro para se comprar. Então, era uma situação, e lá se mudou muitas coisas. Se revisou contratos naquele momento, se contratou outras empresas para prestação de serviço, fazendo com que não tivesse que ter a contratação de mais funcionários. Então, foi feito, naquele momento, o que dava. E dentro da administração é muito difícil tu conseguir implantar as mudanças. E tu conseguir levar uma simples mudança numa impressora de lugar dentro da prefeitura. E o meu colega Clécio, que passou lá, sabe a dificuldade que é as mudanças que tem dentro do serviço público. E assim foram algumas mudanças implantadas na época do Volney do Serginho,
outras mudanças têm que ser implantadas agora, mas a gente tem que colocar a verdade. A gente tem que dizer a verdade. Quanto ao ginásio do Citadela, colega Marcelo, o projeto todo, ele até pode ser um projeto de 800 mil reais. Mas o recurso que foi destinado, acho que foi pelo deputado Darley naquela época, 240, 250 mil, é para uma quadra coberta. E vou citar o exemplo de uma quadra coberta, a quadra do Sagrada Família, que está lá. É o piso, 6, 7, 8 pilares e o coberto. 800 mil precisa para fazer isso? Não precisa. A indicação da emenda foi 2018, só que existe todo um trâmite para se chegar à liberação. E essa liberação a gente teve na metade do ano passado, de 2020, pela Caixa, para que a gente apresentasse o projeto. A equipe que a Secretaria da Saúde, da Secretaria do Urbanismo tem, é uma equipe reduzida, muito empenhada, dedicada, mas é reduzida. Aprovações de projetos, outras obras de asfalto que tinha, não se conseguiu concluir todo o projeto dentro do prazo. E aí chegou o final do mandato, final do ano, e não se conseguiu concluir. Era só no início desse ano ter dado sequência, ter revisto alguma coisa, que tudo que está ali ele pode ser revisto, e ter adaptado ao valor. Mas, passado 8 meses, recebi a informação de que o projeto é inviável, que não tem como ser executado. Então, pelo que eu tive olhando, o prazo é 30 de setembro agora, para a conclusão. E se não tiver, se perde o recurso. Então, teria mais algumas coisas para colocar, mas o tempo já está terminando. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que ter a verdade junto. E se a gente tiver isso daí, a gente consegue fazer um bom trabalho. E não é choro político, porque a eleição passou, fiz 260 votos, foi um momento. Mas hoje a gente está em outra situação, e não sou oposição nem a favor. Acho que a gente tem que pensar por Nova Prata, mas temos que falar a verdade. Para uso da tribuna, vereador Jandir Rassi. Reitero aqui a minha saudação a todos. Quero deixar aqui, como pai, a homenagem a todos os pais no dia de ontem. Sou pai de 2 filhos, com muito orgulho. Quero deixar os parabéns a todos os pais. Tá? Quero dizer que essa semana passada, para mim foi uma semana bastante puxada, como sempre também. Né? Trabalhos, bastante cobranças, cobrei também. Tá? Meia turbulenta também, mas eu venho aqui dizer e convocar o povo, de Nova Prata principalmente, tem que cobrar, que a gente já está enxergando alguma coisinha aí da cobrança que a gente está fazendo agora, que aconteceu essa semana. Eu acho que o povo tem todo o direito de cobrar. Tá? Quero dizer para aquele secretário, que diz que nem me conhece, mas acho que ele nem precisa me conhecer. Eu tive a confiança de 431 votos para estar aqui, na Câmara de Vereadores de Nova Prata. Desconfiança. Não prometi nada para ninguém. Quero deixar dito aqui se eu prometi alguma coisa. Para alguém que vem aqui e me cobre. Para aqueles que me ajudaram, voluntários na minha campanha, que abraçaram a causa junto. Quem viu, quem vê e quem verá, Zé Jandir. Quero dizer. Tá? A gente também foi fazer um curso em Porto Alegre, eu e minha colega Roseli, dia 4 e 5, dia 5 voltemos junto, até o outro colega Luvisão também. A gente foi na Secretaria da Educação levar a moção de apoio que fizemos aqui. Fomos bem atendidos lá para o secretário da Educação, lá e diretor, o Paulo Rezende, um cara muito legal, que nos atendeu muito bem.
E na sequência, até a gente comentou lá, eu e minha colega Roseli com ele, sobre os projetos que tem do Colégio 11 de Agosto, que foi começado há 25 anos. E juntamente com o secretário nosso, Derlei, do PSD, eles estão analisando o projeto e tudo para ver se conclui a obra. E juntamente com esse projeto tem do Colégio André Carbonera também. Me deixou muito otimista. Porque o cara com o secretário, com o cargo na mão, dizer que tem dinheiro, então eu acho que tem que só ir cobrar, né? Eu acho que é isso mesmo que temos que correr. Nosso dever de vereador tem que ir atrás mesmo. Tá difícil? Tá. Mas tem que ir cobrar. Porque alguma coisa sempre sai. É, Cassol, não acha? É. Então, eu acho que demora um pouco cobrar, mas eu acho que tem que ir. Nós, vereadores, somos eleitos para isso, para correr atrás, cobrar e ser cobrado mesmo. Quero falar também aqui, dar os meus parabéns ao meu colega Cláudio Dilda sobre o seminário que vai acontecer aí sobre a água, do dia 14 a 17. Eu acho muito importante isso aí. Aquele pessoal que consegue assistir de casa, pelo Facebook, acompanha, ou senão vai ter a presença aqui também. Eu acho que isso aí é um projeto fantástico, professor Dilda, para Nova Prata, e região também. Eu acho que até não sei se vou dar uma segurada ou não, porque uns dizem que tem que cobrar, outros não querem cobrar, né? Nova Prata, depois da manhã, está fazendo 97 anos. Tenho muito orgulho dessa cidade. Meus 2 filhos nasceram aqui, mas eu vim de uma outra cidade. Só vou dizer assim, eu vou continuar cobrando. Se eu tiver errado, me corrige, mas eu vou continuar cobrando. Não estou aqui, não puxo o saco de ninguém. Eu acho que o meu bem aqui é para Nova Prata mesmo, para as pessoas de Nova Prata. Porque a situação que se encontra hoje, Nova Prata não merece. Tá? Vou dizer. Porque Nova Prata tem tudo para dar certo. Não pode. Se não desse certo, eu não estava aqui há 24 anos. Primeira vez que assinei minha carteira foi aqui em Nova Prata. Eu saio 2, 3 dias fora, estou louco para voltar a Nova Prata. E a minha família é a mesma coisa. Que construí a minha vida e tenho muitas amizades aqui. Uma boa semana a todos. Para uso da tribuna, vereador Gilmar Lovison. Muito boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora. Nossa plateia bem reduzida até agora no momento. Pessoal de casa, as colegas servidoras. Trago notícias de um encontro aí, que considerei ele muito importante, no dia 16 de junho. Uma comissão que se reuniu, que tivemos a recepção lá no 3º Comando Militar, a organização do sindicato, aí a diretoria e os funcionários de qualificação, biólogos, engenheiro de Minas. Estive presente junto com o vereador Cláudio Dilda, e naquela situação toda pleitamos uma negociação com o Exército lá, que não é que conquistamos, eu acho que nós provamos a credibilidade que temos aqui, e de nos conceder, eu falo nós porque eu me incluo no meio, né? Tenho a pedreira, de termos direito a termos acesso aos trabalhos com dinamite. Então, a boa notícia é que hoje foi feito o primeiro trabalho com dinamite, detonação. Cláudio Dilda já esteve vendo em alguma rede social, acredito isso. Tá? E foi de boa qualidade, de grande segurança, produto totalmente escoltado, manuseado só por profissionais e descartado na totalidade o que não for usado.
Então, é um motivo até de orgulho ter visto isso. Uma das pedreiras contempladas hoje foi a minha, porque já estava inscrita, né? O trabalho foi excelente, o sindicato é um guarda-chuva, tá? E as amaras são todos os envolvidos, todos os profissionais, o empreendedor, que é o dono da pedreira, e a questão de quem presta o serviço também. Então, é só comunicar que deu resultados, deu frutos, deu fumaça branca, como dizem, porque é uma fumaça branca mesmo, né? E, então, tem alguma coisa de bom também, né? As conquistas aparecem. E quanto a me pontuar aí, quanto a questão aí dessas diversidades, aí eu não tiro razão aí de quem questiona, de quem passou, cada um vai ter seu direito de se defender, se isso for o caso. Mas eu, quando eleito aqui, eu usei essa tribuna e disse para o prefeito que estava aqui ao lado, no lugar do presidente aí, desejei sorte, né, que ele siga o caminho, porque foi um escolhido. Nós fomos um escolhido, todos aqui. Então, o que eu me vejo vamos dizer, discutir avanço. Eu não sou muito compactuador de discutir retrocessos. Então, estou colocando o boné para ir para frente. Então, desejo que essa adversidade não atinja quem está na outra ponta, que é a população. Então, para mim, é boné e vida para frente. Muito boa noite. Rádio Prata, sábado. Bom, vereador Dilson. Se mais alguém tiver interesse, coloque no grupo, que daí nós podemos compartilhar a gravação do programa. Bem, pessoal, na verdade, nós tivemos aí hoje vários assuntos importantes, né? Tivemos uma audiência hoje que bateu recorde. Chegamos a 130 pessoas nos assistindo ao mesmo tempo. E nós queremos convidar novamente para que na próxima segunda-feira essas pessoas possam continuar nos assistindo. Aqui são tratados temas que dizem respeito a cada cidadã do município, né? E nós temos aqui debates sobre a questão das escolas, das nossas estradas, da questão dos nossos animais, que também na próxima sessão aí iremos discutir sobre isso. E, por óbvio, que como aqui é uma casa de debate, né, e faz parte da democracia, é natural que hajam divergências, que hajam pontos de vistas, né, diferentes, até porque essa é a razão da existência muitas vezes, né? Mas eu quero agradecer a todos que nos assistiram na noite de hoje e reiterar, então, para que continuem acompanhando. Nós, a partir do dia 14, 15, 16 e 17, teremos todas as noites a realização do seminário. Assinei hoje os convites para os palestrantes. Mandamos confeccionar hoje um pequeno folder para ser divulgado nas entidades, nas escolas. Esse material vai ficar à disposição de todos os vereadores para que também possam distribuir, convidar aqueles que entenderem, né, que possam ter interesse no assunto. Esse assunto é de interesse de todos.
nasceu de uma proposição aqui que nós apresentamos e foi aprovada por todos os vereadores, e eu penso que Nova Prata tem que ocupar, sim, nesse espaço, né? Então, nós estaremos agora ampliando essa divulgação, e eu gostaria, sim, de fazer um chamamento aos vereadores, os colegas vereadores. Como o tema é água, é questão de esgoto, é questão de lixo, é de qualidade, nos ajudem a divulgar, nos ajudem a convidar as pessoas para participarem. As pessoas podem participar, e eu quero aproveitar que muitos estão nos assistindo, podem participar de forma gratuita, vai ter a possibilidade de se inscrever para esse seminário, e aqueles que estiverem inscritos e obtiverem uma participação de pelo menos 80%, terão ao final o direito a um certificado. As pessoas que aqui virão são pessoas qualificadas, com um importante grau de conhecimento e de instrução sobre o assunto, né? E essa presença poderá ser presencial e também poderá ser de forma virtual. Então, logo, logo nós estaremos fazendo essa divulgação através desse material aí. Tá bem? Então, essa é mais uma iniciativa da Câmara de Vereadores e que nós entendemos como importante. Agradeço a todos, tenham uma boa semana, né? Cuidado que, como foi dito aqui, eu ouvi hoje notícias, a pandemia não terminou, existe uma temeridade de que algumas situações aí possam retornar, e nós vimos nesse final de semana em Nova Prata uma aglomeração que não pode acontecer. Ou alguém está querendo que voltem as ocupações nos hospitais e as mortes? Eu acho que não. E se vocês analisarem os dados, apenas 27% dos brasileiros fizeram 2 doses da vacina. Então, tem gente ainda que não percebeu, né, que nós ainda estamos no meio de uma situação de pandemia com inúmeras restrições e que nós temos que ter muita cautela, seja em todas as áreas. Uma boa noite, uma boa semana e cuidem-se bem.